Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, o interesse pelo tema. Agradecer ao GSI pela oportunidade de poder estar aqui hoje trazendo esse conhecimento para vocês. Hoje a gente vai falar sobre as multidões e de que forma elas podem contribuir ou de que forma elas podem ser gerenciadas para que a gente possa ter uma boa resposta em situações de emergência. A gente vai começar, primeiro, tentando definir o que é uma multidão. É um pouco difícil, existem várias definições, definir o que é uma multidão é algo complexo. Mas a gente pode ficar com uma dessas, que diz que a multidão é o número de pessoas agrupadas em um local específico, durante um período de tempo, com objetivos e comportamento em comum. E a gente vai perceber ao longo da apresentação como diferenciar uma multidão de um agrupamento qualquer que você possa encontrar. Tipos de multidões. Existem vários tipos de multidões, cada uma com suas características, comportamentos típicos, conforme as situações em que elas estão presentes. Temos aqui um caso de multidões em desfiles e marchas. Eventos esportivos. Shows, espetáculos culturais. Manifestações religiosas. Celebrações. Eventos políticos, protestos. Enfim, existe uma infinidade de tipos de multidões, e essa descrição tipológica, ela é capaz de descrever as multidões, mas não nos ajudam a entendê-las. Se a gente procurar fazer e seguir adiante com essa lista de multidões, talvez ela não tenha fim. Nesse sentido que a tipificação não é algo muito justo, muito adequado para analisar uma multidão. Podemos dividir as multidões em dois grupos básicos. Dessa forma, a gente consegue separar e começar a distinguir as multidões até a gente saber como agir e como conduzir essa massa. Multidões como um grupo de indivíduos. Nesse caso, as pessoas se desconhecem e elas, embora estejam no mesmo local por um período de tempo, elas não estabelecem um vínculo social. Aqui a gente tem, deu até para perceber que time eu torço, né? Multidões com senso de identidade social. Aqui a gente começa a perceber que a massa ela adquire uma unidade e uma identidade própria, o que faz com que ela tenha as suas características típicas e o seu comportamento também. A descrição tipológica é capaz de escrever, mas não ajuda a entendê-las, como eu havia dito antes, dividindo, então, em dois grupos básicos, e dessa forma a gente vai conseguir entender, então, o comportamento relativo às suas identidades. A gente está aí, no caso, falando de multidões físicas, que foi o primeiro caso que a gente viu, as pessoas andando. A gente pode entender isso como um agregado de indivíduos, a relação eu e os outros. A gente tem uma situação de um trem, um metrô, onde as pessoas estão ali,
cada um por si. Elas estão unidas no mesmo local, mas desconectadas. Elas se desconhecem e não adquirem uma relação, como no caso da torcida de futebol. As multidões psicológicas, as pessoas compartilham a identidade. Então, aqui a gente vê a mesma situação, é um trem, com multidões, sendo que, na primeira, ela é apenas um aglomerado de indivíduos. A segunda, não, ela já adquire uma personalidade. É aí que a gente entende como multidões psicológicas. Compartilhar uma identidade leva as pessoas a uma transformação, capaz de fazer com que elas concordem com os demais, confiem em seus julgamentos e tenham interesses e atitudes em comum. A partir do momento que o indivíduo está envolto numa multidão psicológica, ele passa a interagir, interferir e também ser influenciado pela opinião dos demais. Um dos mais interessantes aspectos da psicologia de multidões são suas transformações. Talvez o aspecto mais interessante de analisar as multidões. A gente procura entender como uma manifestação pacífica se transforma em atos de vandalismo. Como as pessoas se transformam ao fazer parte das multidões. Então, essas questões, sim, vão poder levar a gente a um patamar onde a gente consiga fazer uma boa gestão e um bom atendimento em caso de emergência, inclusive. Nosso interesse é entender como uma multidão física se transforma em uma multidão psicológica. Como e por quê? Como esse processo de mudanças pode ser útil em caso de emergências? Qual o papel da gestão de multidões nesse processo de mudança? Gestão de multidões foi definido por Fruin como o planejamento sistemático e a supervisão do movimento ordenado de pessoas e reunião de público. A gestão de multidões envolve a avaliação antecipada dos espaços a serem ocupados pelas multidões. Inclui também a avaliação dos níveis previstos de ocupação. Envolve a avaliação antecipada dos espaços, esse já foi? Adequação dos espaços, adequação dos acessos, entradas e saídas. Normalmente é onde a gente tem problema. A entrada é até tranquila, a saída sempre é pior. Sai todo mundo de uma vez. Procedimentos para atividades e comportamento de grupos esperados. Ao conhecer a identidade da multidão, a gente já pressupõe alguns comportamentos e a gente pode nos preparar para isso. Agora, vale a pena a gente levar em consideração a diferença entre gestão de multidões e controle de multidões. Os termos são frequentemente usados alternadamente. É muito comum até a gente aqui no Brasil, a gente falar em controle de multidões. Mas existem diferenças importantes. Eu coloquei duas fotos ali com duas linhas aí de profissionais, de duas tropas, né, vamos dizer assim. E à esquerda a gente tem os stewards, trabalhando em jogos da Europa, da Copa, e à direita um batalhão de choque. E a gente pode entender, então, que a gestão trabalha antes da ocorrência. Ela é proativa. O controle de multidões vai entrar em ação quando a multidão sair, de fato, do controle, né? Quando a ordem for quebrada. O controle de multidões é a restrição ou limitação do comportamento de grupo.
O controle de multidões pode ser parte de um plano de gestão ou ocorrer como uma reação não planejada a um problema. Ao trabalhar com gestão de multidões, o documento mais importante produzido é o Plano de Gestão de Multidões. É um documento que engloba todas as plantas, cálculos, as responsabilidades assumidas, e os acordos, os contratos. E esse documento deve ser muito bem feito, preparado antes de entrar dentro de uma situação, dentro de um evento, que seja, né? O controle, ele pode fazer parte do plano. Então, dentro do plano de gestão, você pode incluir uma situação onde possa haver risco e contar com a ajuda do controle de multidões também. Eventualmente, caso você não tenha problema nenhum, os riscos são baixos, mas aconteceu uma ocorrência, entra a equipe de controle. Procedimentos de controle inadequados ou mal administrados podem precipitar incidentes com as multidões. Esse item faz lembrar um caso importante que a gente teve na Europa, em Sheffield, a tragédia de Hillsborough, num jogo de futebol. É um caso muito famoso, muito estudado, e muito importante porque depois desse jogo, muita coisa mudou na Europa. Inclusive, os guias que orientam as pessoas a conduzir seus projetos voltados para o esporte, ele surgiu a partir do relatório Taylor, nome do juiz, inclusive já falecido, que conduziu o caso. E o relatório Taylor embasou também, inclusive, os guias da FIFA. Então, os guias da FIFA são baseados no Sports of Safety, Guide for Safety to the Sports Ground, que é o Green Guide, e também baseados no guia da FIFA, baseado no Guide for Safety, que é o Green Guide, e também baseado no relatório Taylor. Esse caso, ele é emblemático porque ele envolveu um problema na gestão da multidão durante a entrada, no início da partida. E após o acontecimento, as próprias pessoas adotaram uma postura de agir e socorrer as pessoas até que o socorro chegasse. Há pouco treinamento formal e técnicas e princípios de gestão de multidões. Pode-se dizer que a gestão de multidões é algo relativamente novo, né, no mundo. Existe uma diferença até de como os americanos tratam a gestão de multidões em relação aos europeus. Ao meu ver, os ingleses são muito mais desenvolvidos, porque eles levam o tema a um caráter científico. O americano trata a gestão de multidões como sendo um daqueles stewards, a pessoa que vai orientar o público, que vai ficar pegando ingresso. Já no caso da Inglaterra, um crowd manager, ele é level 5 no NVQ, né, o National Qualification Level. Um doorman, por exemplo, um segurança de porta, ele é level 1. Então, um gestor de multidões ocupa cargos de gerência na Europa. O treinamento policial concentra-se no controle do público e não na gestão de multidões. Infelizmente, a gente percebe que a polícia, se tivesse um pouquinho mais de treinamento na parte de gestão de multidões, poderia colaborar em algo que no Brasil ainda a gente não tem uma formação específica, um treinamento específico. Então, algumas coisas que acontecem acabam caindo para a polícia, outras para os bombeiros. Eu vou voltar um pouquinho para falar a respeito dos teatros gregos da antiguidade. A gente percebe que
o Epidauros, né, na Grécia, eles já tinham a preocupação em dividir os setores, em fazer com que o público tivesse uma boa visão, um bom dimensionamento das passagens, e a gente começa a perceber, então, que desde essa época já existia algum tipo de gestão de multidões. O Coliseu ele era capaz de receber até 80 mil pessoas. Existe um trabalho feito por Mick Upton, um inglês, em que ele calculou, ele mediu todas as saídas do Coliseu e, por fim, ele conseguiu estabelecer um cálculo em que chegou a 15 minutos de evacuação, o tempo para evacuar o Coliseu naquela época. Isso aí é bem condizente com os tempos que a gente tem hoje para os estádios atuais. Não há evidência que indiquem que essas medidas foram adotadas para atender uma evacuação de emergência, nem há registro de desastres. Em Israel também existe um teatro romano, e lá é possível constatar que as saídas todas têm 1,10 m, o que nos leva a crer que, desde aquela época, eles já tinham a noção da elipse corpórea a 55 centímetros, que é a nossa unidade de passagem, né? Mas, ao século XIX, a gente passa por uma fase onde as primeiras teorias de multidões começam a surgir. E isso acontece durante a Revolução Francesa. Os filósofos, psicólogos da época, estudiosos, analisavam o fenômeno das multidões, o comportamento das pessoas. E a primeira teoria, talvez a primeira mais importante teoria, foi através da obra The Crowd, de Gustave Le Bon. E nessa obra ele dizia que a multidão, a mensagem que ele passava era essa, de que a multidão era algo perigoso, composta por marginais. A transformação diabólica do indivíduo, havia uma transformação do indivíduo, a partir do momento que ele ingressava na multidão, ele era incorporado por um espírito demoníaco que ele fazia coisas jamais imaginadas. Esse comportamento era contagioso. Então, na medida que o indivíduo, o primeiro, começava a se comportar de forma agressiva, aquilo ia contagiando os demais. Havia também a quebra dos laços sociais. Então, nesse momento, não existia mais laços entre as pessoas, laços de hierarquia, laços de respeito, enfim, as pessoas passavam por um momento de anarquia total. O comportamento dessas pessoas era individualista. Eles percebiam que era cada um por si, empurrões, pisoteamentos aconteciam. Essa visão irracional, vamos dizer assim, que interpreta a multidão como um ente irracional, ela começa a mudar depois, ao longo do século XX. No final do século XIX, alguns incêndios em teatros, eles começaram a provocar as primeiras anotações de tempo de evacuação. Os primeiros estudos de tempo de evacuação começaram nessa época. Final do século XIX e início do século XX. A gente tem 3 casos aí, o teatro de Richmond, com 70 mortos, 1811. O Brooklyn Theatre Fire, 1876, aproximadamente 300 mortos. E talvez o pior de todos, né? Iroquois Theatre, em Chicago, 1900, com aproximadamente 600 mortos. Com a entrada do século XX, a propagação e desenvolvimento das teorias irracionalistas, ela continuou. Le Bon foi criando
alunos, seguidores, e essa teoria foi se propagando, saiu da Europa, foi até os Estados Unidos, e no início do século XX, ela ainda era bastante difundida. Logo também no início do século XX, começam os primeiros estudos de pedestrianismo, é onde a gente começa a perceber a partir da construção do terminal Hudson, em Nova York. E os estudos de pedestrianismo também ajudaram muito a entender como a multidão se comporta, tanto em tempo normal, como também de emergência, né, em situações normais ou de emergência. Hitler sabia manipular as multidões. Aliás, ele usava uma técnica simples, né, a técnica de chamada e resposta. Ele fazia, e eles respondiam, E isso aí é muito usado, inclusive, o Freddie Mercury, né, fazia isso muito bem no rock, enfim, muitos artistas comandam a massa como maestro, baseado nessa técnica, uma técnica simples. E há relatos mesmo de que tanto Hitler quanto Mussolini, eles faziam uso, né, das teorias irracionalistas, as teorias do começo do século XX, para poder controlar e manipular as multidões. As atuais teorias de comportamento, elas são mais ou menos aquilo que a gente viu no início. Tá? São as teorias que identificam a pessoa enquanto ser único, e a partir do momento que ela se relaciona com os demais, então começa a haver a troca e a formação da identidade social. Né? O indivíduo ele começa a se autocategorizar como parte daquele grupo. Então, por exemplo, é comum a gente ver, para que uma pessoa, vamos pegar um caso, um grupo de punks, eles usam aquele cabelo em pé. É uma forma deles se identificarem, se reconhecerem como participantes do mesmo grupo. Assim como as pessoas que estão numa torcida, elas se autocategorizam palmeirenses quando elas põem a camisa verde e encontram com os demais. E a partir daí estabelece, então, esse vínculo social e começa a formar, então, as reações e o comportamento das multidões. Hoje em dia, as pesquisas atuais, elas são concentradas mais em casos específicos de incêndio, evacuações, terrorismo também e software de simulações. Muitos softwares estão surgindo. É uma ferramenta importante para a análise do movimento das multidões, embora ainda tenha muito que evoluir, né? O software por si só, ele não é capaz de resolver o que vai acontecer e de dizer, olha, esse é o melhor plano. O plano tem que ser bem feito, bem analisado, e o software entra como ferramenta para subsidiar em valores, em quantificação, se o plano está indo bem ou não. É possível até que o software diga que está tudo certo, mas uma gestão mal feita, um gerenciamento mal feito, pode só levar a um acidente. Agora vamos falar um pouquinho de gestão de multidões e comportamento humano em incêndios. A gente sabe que, para que as pessoas tenham sucesso na sua evacuação, na sua fuga, elas precisam fazer isso o quanto antes. E alguns fatores influenciam, né, o comportamento humano durante esses incêndios. O primeiro seria assim, a característica dos ocupantes. Se você tem um incêndio num local com crianças ou com idosos, no caso de um asilo ou de um hospital, e conforme a característica dos ocupantes, isso pode influenciar muito na forma como o comportamento deles no momento de reação a uma emergência.
as características das edificações, se é um prédio alto, se ele é uma indústria, enfim, a característica da edificação também é capaz de influenciar o comportamento. E a característica dos incêndios. A gente tem incêndios que se propagam rapidamente, né? Outros nem tanto. O problema pode ser em função até da edificação, a fumaça, que chega de uma forma abrupta. O processo de comportamento associado ao tempo de resposta é um processo que todo indivíduo que, numa situação de emergência, acaba passando por ele. A primeira coisa, ao se defrontar com a ocorrência, a pessoa tem a percepção de que algo não está indo bem. A percepção é fundamental para poder ganhar aqueles minutos preciosos ou segundos preciosos para iniciar uma evacuação. A identificação, após a pessoa perceber que algo está errado, ela precisa saber o que está acontecendo. Muitas vezes a gente percebe que, ao soar um alarme, as pessoas continuam fazendo as suas atividades e tendem a não sair. A maioria até acha que é um alarme falso. Quando a gente vê, às vezes, um alarme de carro na rua disparando, a gente já não dá muita bola. A gente até percebeu que tinha algo errado, mas a gente não conseguiu identificar. Então, a identificação do perigo auxilia numa pronta resposta. Uma vez identificado o risco, a pessoa toma a decisão. E essa tomada de decisão pode ser, inclusive, influenciada pelo grupo. Após tomada a decisão, a pessoa vai agir. Após escolher para que lado ela vai, se ela vai correr, se ela vai ficar, se ela vai esperar, se ela vai se jogar, enfim. Esse processo, ele acaba sendo repetido ao longo da fuga. O tempo todo, a pessoa se depara com uma nova situação, onde ela percebe outra dificuldade, identifica o que está acontecendo, toma a decisão e muda o seu rumo. Então, é um processo do comportamento humano que é fundamental para a gente perceber e entender, para conseguir realizar um bom salvamento em caso de emergência. A importância da informação. Ao meu ver, a informação é o ponto-chave, né? Para que as pessoas tenham uma reação rápida e correta, inclusive. Uma boa tomada de decisão depende muito da informação. E a falta de informações leva a desastres. As influências nas fases do processo de resposta também. Porque a informação, a partir do momento que a pessoa não sabe o que está acontecendo, por exemplo, no caso de uma multidão, quem está atrás não vê o que está acontecendo na frente. E a maioria dos acidentes com multidões, onde há o colapso da multidão e morte por asfixia, é típico encontrar o relato das pessoas que diziam: olha, nós não sabíamos o que estava acontecendo ali na frente, porque você não tem a visão. A informação também é importante para quem está fazendo o gerenciamento da situação, né? No caso de Hillsborough, o que causou a superlotação atrás do gol foi que a polícia acabou abrindo um dos portões. Quando ela percebeu que tinha um excesso de gente do lado de fora, ela abriu para quem tinha ingresso, quem não tinha. O jogo já tinha começado, o povo foi entrando. Quem estava atrás não sabia o que estava acontecendo na frente, continuou pressionando, querendo entrar. Quer dizer, a primeira falta de informação aconteceu com o policial, a polícia, né? Eles não tinham muito bem a noção
do que estava acontecendo do lado de dentro. Eles não agiram com gestão, eles tentaram controlar a situação. Então, a situação estava ficando difícil do lado de fora, eles abriram os portões como forma de aliviar a pressão, mas não tinham informação do que ia acontecer pelo lado de dentro. A informação, ela, como ficou claro, ela influencia na percepção. A pessoa, se ela não tiver uma informação de que algo, ela não percebe que algo está ocorrendo, né? Como a gente acabou de falar. A falta de informação também pode influenciar a identificação do problema. Normalmente, para quem faz gestão de multidões, a ferramenta importante é o monitoramento. Monitoramento por câmeras ajuda muito. E isso é algo até que me incomoda um pouco nos eventos que eu participo, onde eu vejo o monitoramento sendo feito apenas para verificar se está tendo alguma ocorrência, se tem algum meliante, roubo de celular, se está tendo briga. E quando há um monitoramento, ele teria muito mais valia se estivesse sendo feito para identificar e passar informação para que as equipes pudessem agir antecipadamente. A falta de informações também pode influenciar na tomada de decisão, como a gente falou do caso de Hillsborough. O policial acabou abrindo o portão por não ter informação do que estava, do que seria a melhor opção para controlar a multidão. E a falta de informação também, ela é capaz de influenciar a ação, a atitude. Porque se na hora que a pessoa decidiu, ela pode ter decidido pela rota certa, pela rota errada. Mas ela teve a informação que o melhor caminho era para cá. Agora, durante a ação, ela, se não tiver uma informação correta, ela pode ser influenciada e levar, por exemplo, a uma situação onde ela provoca pressão nos que estão na frente. E a somatória das pequenas pressões que cada um exerce, lá na frente é que acaba derrubando os primeiros, e aí a multidão vai caindo como um dominó, né? O pânico, ele é sempre lembrado quando acontece uma situação em que a pessoa tem que decidir se ela passa informação ou não, né? E a informação pode provocar o pânico. Isso é muito comum. Situações assim que as pessoas optam por não fala nada. Vamos esperar. Vamos aguardar mais um pouco. Então, essa noção equivocada faz com que aqueles segundos preciosos possam fazer falta na fuga. As evidências mostram que o pânico é raro. Desde estudos com as bombas nucleares no Japão, ali já as pesquisas já demonstravam que, mais do que pânico, o que havia era o altruísmo, a colaboração, né, entre as pessoas. Existem estudos também sobre as bombas de Londres, que aconteceram em 2005, 7 de julho de 2005, e muita informação também, uma vasta informação no caso do World Trade Center. Muita gente conseguiu salvar, e ali, talvez seja o caso mais estudado, né, pela riqueza de informações e pela dimensão do desastre. O pânico é provavelmente uma das últimas reações que a pessoa apresenta. A pessoa, ela acaba entrando em pânico quando ela esgota todas as possibilidades de perceber que ela tem como reagir, que ela tem como fugir. A falta de informação pode levar ao pânico, né? Como a gente já tinha falado. E dependendo da situação, ele não pode ser interpretado como uma reação irracional. Digo isso porque as definições de pânico, e aquelas que, inclusive, popularmente as pessoas têm na cabeça, é de que o pânico é algo irracional.
é um termo muito confundido com nervosismo, né? Às vezes as pessoas estão assustadas, estão nervosas, mas não estão em pânico. Então, o que seria exatamente o pânico? O pânico seria um momento em que a pessoa não age mais pela própria razão. É uma atitude irracional. Só que, assim, em vários casos, onde aparentemente houve o pânico, a gente começa a entender que, conforme a situação, a atitude que o indivíduo tomou não foi irracional, foi consciente. Ele tentou, no último instante, salvar a própria vida. Então, dependendo da forma como o pânico é interpretado, o indivíduo não teve uma reação irracional. Aquilo não foi um pânico, foi a luta pela vida. As pessoas não morrem por entrarem em pânico, e sim entram em pânico porque estão morrendo. Essa é uma frase interessante de um dos estudiosos de multidões, professor Keith Steele. Vale a pena até parar para pensar mais um pouco. As pessoas não morrem por entrarem em pânico, e sim entram em pânico porque estão morrendo. Os modelos de pânico não devem ser utilizados no planejamento de resposta de emergência. É algo, a partir do momento que você vai fazer um planejamento de resposta de emergência, onde você pressupõe o pânico, você já começa a comprometer toda a operação por aí. Toda a abordagem que é feita nesse plano de atendimento de emergência, ela acaba ficando com um viés, né, uma tendência a interpretar a reação das pessoas, qual vai ser. Isso muda toda a forma com que a abordagem do planejamento é feita. Aqui eu tenho um vídeo que mostra um caso, é um caso interessante que aconteceu em Amsterdã, talvez alguns aqui também já tenham visto esse vídeo. Ele aconteceu no Memorial Day em Amsterdã, com a presença da família real. Durante as celebrações, eles fizeram 1 minuto de silêncio. E no momento em que acontecia aquele minuto de silêncio, algum engraçadinho resolveu gritar. Como alguns fazem, né? Quando entra em túnel, gosta de gritar para ouvir, assustar. E quando ele gritou, uma pessoa assustou e derrubou uma grade. A grade caiu e deu um estalo. Pá! E aquilo foi criando uma percepção e as pessoas foram identificando aquilo como um ato terrorista. Então, vamos assistir para vocês terem noção do que aconteceu. Foi, vamos dizer assim, um pânico até quase que espontâneo. Ops, perdão. Esse é um caso bem interessante. A família real teve que ser evacuada e no fundo não existia um motivo concreto, mas todos os sinais levaram a pessoa a identificar aquilo como sendo uma atitude de fuga. Outro ponto interessante que a gente pode identificar é a educação e o treinamento. O conhecimento dos riscos envolvidos nas situações, ele é fundamental. A partir do momento em que as pessoas têm conhecimento dos riscos, elas agem de outra maneira. Então, a educação, através de treinamentos em escolas, o treinamento também com os profissionais, para que eles consigam reconhecer os riscos envolvidos numa multidão.
O principal risco do planejamento e organização em eventos de massa é a falta de entendimento da natureza dos riscos que envolvem as multidões. Também é uma outra citação aí do professor Keith Steele. Muitas vezes, a gente tem um caso célebre também, que foi o acidente na Alemanha, o Love Parade. É uma parada que esperava 800 mil pessoas e apareceram 1.400.000. E por um erro de gestão, houve um problema dentro de um túnel por onde as multidões passavam. A polícia fez um cordão de isolamento para poder atender a ocorrência. No momento que ela fez aquilo, começou a aglomerar. Mais e mais e mais gente, começou a formar pressão. Quando esse cordão foi desfeito, a multidão que vinha no outro sentido, elas se encontraram. E a pressão foi tão grande, que ali tivemos mais de 100 vítimas fatais. E foi um caso que repercutiu muito, é até recente, acho que é 2011, se não me engano. 2011, 2012. Então, assim, a partir do momento que as pessoas também entendem o risco em que elas estão submetidas, elas passam a se comportar de outra maneira. Principalmente os jovens que frequentam shows, ou até mesmo esses que participam das atitudes aí das torcidas organizadas. O treinamento das tripulações, no caso de aviões e navios também, são importantes. A gente tem casos positivos de evacuação de aeronave. Então, embora sejam assim, equipes bem treinadas, é importante que eles tenham também um embasamento de como é o comportamento da pessoa, de como que a multidão se comporta. A educação e treinamento também é importante para aqueles que fazem o resgate em multidões. A gente tem uma situação aí de um show, inclusive aqui em São Paulo, é o estado do Morumbi, e a gente consegue ver ali no canto esquerdo a equipe de bombeiros civis, eles estão fazendo o resgate de uma pessoa. E para isso tem técnica, tem equipamento. Caso a equipe precisa resgatar alguém que esteja lá no meio da multidão, como é que faz? Para tudo isso tem técnica e treinamento. A identidade social e a resiliência das multidões. Através da identidade compartilhada, os grupos de sobreviventes são capazes de expressar solidariedade e coesão, coordenar e recorrer às fontes de suporte e recursos para enfrentar as adversidades. O que a gente percebe é que, após um acidente, as pessoas se identificam como estando todos unidos naquela mesma situação de dificuldade. Estamos juntos nessa. É até uma frase bem atual, né? Estamos juntos. E as pessoas que há um minuto atrás eram desconhecidos, elas começam a ter a sensação de que, a partir de agora, os que estão em volta são as pessoas mais importantes. E esse laço social começa a surgir. A gente observa, a partir daí, então, um comportamento ordeiro e altruísta. A cooperação aos níveis de comportamento, a cooperação ao invés de níveis de comportamento individualista. Ou seja, algumas pessoas adotam um comportamento individualista. Algumas, com certeza, são poucos, mas existe muito mais a cooperação. A falta de cooperação, às vezes, ela acontece por constrições, né, físicas ou situacionais. Às vezes a pessoa está incapacitada pela situação de reagir de forma cooperativa. E a conclusão do que foi apresentado em emergências, as multidões podem ser tratadas como parte da solução, ao invés de parte do problema, desde que haja uma boa gestão, o conhecimento e compreensão dos fatores que envolvem as aglomerações humanas. A partir do momento em que as pessoas tiverem a real noção dos riscos envolvidos, das técnicas, das teorias que estão por trás,
a gente consegue fazer com que a multidão jogue ao nosso favor, principalmente nos grandes acidentes, onde a multidão cria um espírito de resiliência. Então é isso, aqui eu tenho também as referências do trabalho, e agora eu deixo aí o tempo com vocês para que a gente possa fazer perguntas e respostas, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade.